Paz do Senhor. Paz do Senhor. Já não chega o que o presbítero falou aqui. Irmão, nós tínhamos um convidado especial, mas como não temos mais o convidado especial, vai o pastor mesmo. É duro, eu tenho que mortificar muita coisa. Amados, eu não sei se tem uma das fotos já, que ele está com... Põe aqui que eu vou antecipar para falar do nosso convidado especial. Não é? Reparem nesse sujeito aqui, olha, com osso na boca. Ele era na época vampiro. Eu quinta-feira errei, falei bruxo. Nossa, não tem nada de bruxo, né? De vampiro tem tudo. Ele chegou no limite de sangue de animais, sendo preparado para começar a tomar sangue humano. Um homem tão especial, que ele fala uma coisa que me marcou quando eu estive em Quelimane, na onde ele pastoreava. Ele dizia assim: ninguém me pregou o evangelho, ninguém me falou do evangelho. E ele entrou numa igrejinha, não é isso lá, qualquer coisa assim, depois ele vai testemunhar. E naquela igrejinha ele encontrou Jesus Cristo, quando ele estava para passar ao vampirismo humano. E hoje é um servo de Deus, que abre em Moçambique centenas de igrejas, embaixo de árvores. O que ele já dormiu embaixo de árvore, irmãos, não tem ideia. O amor que esse homem tem pelo Evangelho, por Cristo Jesus. Hoje pastoreia Manica, não é? Lá perto da onde já começamos me foge o nome lá. Esperança Moçambicana, lá em Niquadala, né? Que é uma central hoje missionária. Os missionários que vão já têm como alojá-los, é no sertão de Moçambique. E hoje eu tenho a alegria de receber o pastor Toninho. Vem aqui, meu querido. Ele esteve aqui há 7 anos atrás. E hoje ele vai ministrar a palavra e vai testemunhar. Já sumiram com a foto daqui? Essa era a condição que ele vivia, mas ele vai falar melhor. E que eu creio que Deus há de aquecer o teu coração pela gratidão do Senhor ter tirado esse homem das mãos do inimigo e hoje ser um propagador da palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus o abençoe. Aleluia. Estou orando. Senhor Deus, meu Pai, quero te agradecer por esta oportunidade, o privilégio que o Senhor nos dá de nós estarmos neste lugar, os não merecidos, mas a tua graça, ela está sobre as nossas vidas. É daí que, Senhor, pedimos que nesta noite não seja uma noite qualquer, mas seja uma noite diferente, transformadora, onde o teu poder e a tua graça irá se revelar e se manifestar e grandes coisas vão acontecer. Permita, ó Pai, que através da tua graça venha nos usar no nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela vida e pelo cuidado que o Senhor tem com a minha vida. Agradecer a Deus pela vida do pastor Wagner, pela esta oportunidade. É um privilégio, é um milagre para mim estar aqui. Então, se é um milagre eu estar aqui, você não pode sair daqui da mesma maneira que você veio. Não tem como. Se você sair daqui da mesma maneira que você veio, vai ser forte.
você não pode ser a mesma pessoa, porque nós estamos diante de Deus, diante de um Deus todo-poderoso. Eu quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor Mapossa. Acredito que muitos me conhecem aqui, o homem que nos dá a oportunidade para podermos ir pregar o Evangelho até aos confins da terra. Louvamos a Deus pela vida da igreja aqui, por tudo quanto tem feito por nós lá em África. Algumas pessoas não têm ideia, talvez, quando você contribui alguma coisa, não tem ideia o que isso significa, mas você está fazendo um grande milagre do outro lado, sem entender e sem se aperceber. Aleluia. Eu quero louvar a Deus, porque você hoje não vai sair da mesma maneira, como estávamos a ver aquela foto ali. Aqui, eu estive aqui em 2020, logo em janeiro, e estive aqui, depois houve aquela questão de corona, tivemos que correr do Brasil sem despedir ninguém, porque a coisa estava mal. Mas todos nós que estamos aqui, a maior parte de nós, fomos os vencedores de corona. Em algum momento na vida, você olha para si e acha que tudo está acabado, mas você foi o mais forte. Tiveram pessoas com muita condição, que até podia viver sozinho e não se contaminar, mas mesmo assim morreu. A ti que acha que você é fraco, até cria depressão porque minha vida não está bem. Eu quero te dizer, você não pode sair daqui da mesma maneira que você veio. Não por causa de mim, mas porque Deus está aqui. E a palavra de Deus, ela é uma novidade todos os dias. Nós não vamos pregar fora do Apocalipse, nem depois do Gênesis, ou antes do Gênesis, ou depois do Apocalipse. A palavra que nós vamos trazer é a mesma palavra. Mas quem fala através da palavra é um Deus de novidades. E o tema da nossa mensagem é o poder da gratidão. Aleluia! O poder da gratidão. Como o pastor estava a dizer aqui, esse homem que está ali foi eu. Tem algumas fotos aí que não foram apresentadas, mas estão aí. Aquele que não tem camisa ali. Não parece eu, mas sou eu. Sou eu. Antes de ter Jesus, antes de conhecer Jesus, eu estava nesse grupo aqui, que enfermizou minha vida, enfermizou minha família, não só a minha família, mas enfermizou o meu bairro. Alguém pode ver, mas pastor, como é que isso aconteceu? Olha, quando eu tinha 14 anos, nós decidimos, lá em Moçambique, estarmos num grupo, um grupo chamado Boys of Rock, e entramos e queríamos ser rock, mas rock de verdade. Imitamos aqueles que estão lá fazendo espetáculo. Mas do outro lado, nós não éramos cantor, éramos simplesmente imitador. E o que nos trouxe, o que acontecia, é que nós levávamos o que estava no palco para uma realidade. Talvez aquele ator está a dançar ali, mas quando sai dali é outra pessoa. E nós, não. Nós queríamos ser aquilo. Mas chega um tempo em que nós mudamos o grupo e chamamos o grupo Vampiro. Aí é onde começou o problema grave, que você não tem ideia. O diabo começou a nos usar de uma maneira extraordinária, de uma maneira que você não tem ideia. Aí, em alguns lugares, tem ossos e crânios de animais que estão por aí. E nós vivíamos daquela maneira, no bairro éramos assim. Essas fotos não foram tiradas no mesmo dia, foram tiradas de vários dias. Algumas fotos eu perdi. E eu estava naquela situação, fazendo o pior que o irmão pode imaginar. Algumas pessoas têm costumado dizer, mas essa aqui é difícil de se converter. Eu costumo dizer, você não sabe, eu fui mais complicado talvez,
que quando eu penso e falo, às vezes parece um filme que está sendo contado, mas que é uma realidade que a gente viveu. A gente bebíamos sangue, porque quando nós trocamos e dissemos que nós somos vampiros, o que aconteceu é que realmente nós já queríamos ser vampiros. É por isso que nós matávamos cães com boca para tirar o sangue, porque o desejo era a chuva de sangue. Esse era o nosso desejo. Meu nome não era só Antônio, eu chamava-me Torongo Antônio Vampiro, filho de Padre Judas, que traiu Jesus. Eu tinha carachá, mas fiquei no meu bairro fazendo coisa pior que você pode imaginar, mas Jesus, ele chegou e mudou a minha história. Ninguém havia me falado como o pastor Wagner estava a dizer, e eu vivi fazendo tanta confusão, tanta maldade. Chegou um tempo em que eu sentia pena da minha mãe, porque minha mãe sofria. Nós tínhamos que ser perseguidos com polícia, porque nós agitávamos, lutávamos, era esfaqueamento de um lado para o outro, e polícia vinha atrás da nossa vida. Minha mãe chorava e ela queria ver minha vida diferente. Em algum momento na vida eu sentia pena da minha mãe. Eu dizia: minha mãe, eu gostaria de mudar, mas a questão é mudar para onde? Porque ninguém me falava ao contrário. Ninguém me dizia que havia uma pessoa tão valiosa, tão importante, que leva aquilo que não presta para ser uma coisa de valor. E eu não conhecia Jesus. Eu bebia seca quando era muito jovem. E não era seca de bater cachá, não. Era seca de bater em coroneta, porque no nosso grupo tínhamos o lema: se tem uma garrafa, é só uma vez, você tem que ficar grosso. Se você pegar a garrafa, tem que fazer de tudo com uma coroneta, você tem que sair dali grosso, porque já não tem a segunda oportunidade. Então era coroneta, bebida seca, e eu sentia peito, eu via que não, eu sou vampiro, mas isto aqui vai me matar. Mas eu perguntava, se eu mudar, se eu deixar de ser isto aqui, o que eu vou ser? Vou ser o quê? Porque na vida alguém tem que ser alguma coisa. Em algum momento nós olhamos para as pessoas aí de lá de fora e vemos as pessoas fazendo coisas de qualquer maneira. Em algum momento é falta de oportunidade. Falta de oportunidade para poder ouvir acerca de Jesus. Assim como eu fiquei no bairro, todo mundo aplaudia. Algumas pessoas tinham medo porque nós roubávamos, fazia tanta coisa. Mas um dia ninguém me evangelizou. De facto, eu vi uma cruzada sendo pregado. Quem estava a pregar é o pastor Mapós, e ele falava acerca de Jesus do Nazaré. Um homem que amava as pessoas e queria cuidar das pessoas. E eu era um desamparado, que eu precisava de uma ajuda. Aí eu aceitei Jesus sem muito entendimento. Quando disseram quem quer Jesus, eu fui à frente e eu entreguei a minha vida, deixei o grupo de lado, fui ter com Jesus, aceitei Jesus. Naquela hora, o que aconteceu é que Jesus entrou em mim sem eu sentir. O que aconteceu é que quando eu volto para casa, os desejos e vontades já não eram as mesmas. Eu mudei automaticamente quando volto para a escola, porque a escola ia bêbado. Eu não ia na sala de aula sem beber nada. As letras, eu via muitas letras, porque quando você bebe, olha para o quadro vai te mostrar 50 letras. Tinha que fechar um olho para poder ver o quadro. Eu tinha meus amigos, saíamos no intervalo maior, íamos beber. Mas quando o dia que eu aceitei a Jesus, ele entrou sem eu sentir, e ele fez mudança extraordinária. Quando eu chego na escola, diz: Torongo, vamos lá beber. Eu não, eu já não sou Torongo, eu sou Antônio. Eu já não quero beber.
E não é possível. Você está doido. Você é maluco, não vai. Não é possível, você não quer. E eu disse, não quero. E não quero saber. Muitas pessoas não acreditaram na escola. Esse aqui está mentira. Aí eu fui, os amigos começaram a abandonar, porque eu comecei a falar de Jesus. Olha, que no meu bairro tinha 10 grupos. Ora vampiro, ora killer of rock, outros eram, não sei. Cada um tinha seu nome, que outros nomes eu esqueci. Até mulheres. E todos os anos fazia-se festa. Mas no ano em que eu aceitei a Jesus, eu disse, isto aqui tem que acabar no meu bairro. Eu comecei a evangelizar. Aqueles grupos desapareceram todas no mesmo ano. Quem não queria Jesus era só fugir, porque eu não dava tempo a ninguém. Porque eu dizia, as pessoas não conhecem Jesus. Porque se conhecessem, teriam pregado a mim. Não me pregaram, não porque não queriam, porque não conhecem. Assim que eu conheço a Ele, eu não posso parar. De algum momento nós ouvimos Jesus, ouvimos falar de Jesus, e em algum momento achamos que Jesus é conosco. Há um coro que diz, aqueles que o amam, falam dele. Você não tem como amar a Jesus e não falar dele. Se isso acontecer, alguma coisa não está bem. Há um circuito que não está ligado. E esse circuito pode dar problema. Porque a maior parte das pessoas aceitam a Jesus, mas se não prega, não se envolve, o que vai acontecer é que você vai ter Jesus, mas pode morrer de novo. Porque enquanto você não é ativo, a possibilidade de voltar para trás é muito maior. Mas eu digo graças a Deus, porque se não fosse Jesus, nem aqui não estaria aqui. Esse é o milagre de eu estar aqui. Não, aqui é o milagre. Não há condições nenhuma. Eu estaria morto. É por isso que eu, como diz o pastor, eu sou missionário dentro do meu território. Moçambique não é como o Brasil, é diferente. Nós estamos com, como é que eu posso dizer? Com taça de prata em relação à pobreza no mundo. Moçambique é o segundo país mais pobre do mundo. Era 7, depois baixou para 5, agora está no segundo lugar, mas tudo isso é por causa do governo que está a gerir mal o nosso governo. Mas todas essas coisas, o importante é que Jesus tem que ser pregada. Jesus tem que ser ouvida. Então, cada um de nós aqui precisa se envolver para que mais uma alma aceite Jesus. Por isso que eu tenho o meu lema. O lema é, tudo vale, basta não pecar. O importante é ganhar alma. Quando eu falo que eu prego lá fora, os irmãos podem não ter ideia, mas é mato que você não tem ideia. Fora, na floresta, depois do rio, onde tem leão, onde tem crocodilo. E algumas pessoas costumam dizer, pastor, você está a arriscar a sua vida, está a tentar Deus. Mas eu costumo dizer a eles, olha, eu não estou tentando Deus, eu estou a confiar a Deus. Porque eu não vou falar de mim, eu vou falar dele. Como é que Deus vai deixar o leão me morder? Porque a Bíblia no livro de Salmo diz, ainda que passe pelo vale da sombra no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é contigo. Não significa você se entregar, mas lá na floresta tem alma, tem alguém que precisa de Jesus. Quem quer ir por ele? Se a nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura. Deus não nos chamou simplesmente para ficar na cadeira. 2027 está a chegar. Cada um de nós assume uma responsabilidade. Algumas pessoas estão a orar, estão com projeto para 2027, mas não tem projeto para a obra de Deus. E aí ora, Pai, eu quero 2020. Alguns estão doentes, Senhor, me cura. Aí eu costumo dizer às pessoas, você ora a Deus para te curar para o quê?
Se você já aceitou a Jesus, você já vai para o céu. O que é que te falta? Afinal, nós não estamos aqui para irmos para o céu. E o que é necessário para ir para o céu? É aceitar a Jesus e ir para o céu. E nós já estamos prontos. Por que alguém não quer ir agora? Alguma pessoa, se eu perguntar aqui, quem quer ser o primeiro a ir para o céu aqui? Acho que todas as mãos estarão atrás de cada um de nós. Ninguém vai levantar a mão. Todo mundo quer viver mais um pouco, mas a questão é viver para o quê? Você tem que ter um propósito. E o propósito da vida não é só viver é eu viver para que outras pessoas vivam através da minha vida. Já abri mais de 180 e tal igrejas, lá como o pastor vai. Não são igrejas bonitas, mas lá tem almas que vão para o céu. E em algum momento, através da tua contribuição, do teu envolvimento, você vai chegar no céu e alguém te saudar e dizer: meu irmão, muito obrigado, porque através da tua contribuição, alguém foi lá no mato e pregou a Jesus, a minha vida, e hoje estou aqui no céu. Coisas de Deus são assim. Em algum momento, quando nós fazemos algumas coisas, a gente não tem ideia. A gente não tem entendimento do que está a acontecer, mas em algum momento você está fazendo coisas extraordinárias sem saber. Vida quando não tem propósito, você fica na linha da frente. Porque todos nós aqui estamos numa linha frontal, numa linha reta. Aqui, nesta sala, há uma bicha enorme. Cada um está no número dele aqui. E esse número é para ir para o céu. Número da morte. Alguns estão no número 1, 2, 3, 4, 10, 50. Cada um não sabe o número, mas você tem um número invisível. A minha questão é, se fosse que você é número 1, como é que você pode trocar o teu número? Qual é a justificação de você querer dizer a Deus o que Ezequiel disse ao Senhor? Pois a Bíblia diz que Deus apareceu através do profeta Isaías e foi ter com Ezequias para lhe dizer que: olha, Ezequiel, a tua doença é para a morte. Você não vai viver. Ezequias ouviu essa palavra através de um profeta, não discutiu com o profeta, virou para a parede e disse: Senhor, bem, eu não quero morrer. E Deus foi olhando para as obras de Ezequias e viu que Ezequias era um homem reto, que servia e fazia diferença na sociedade. Mas eu acredito que havia uma pessoa que tinha que morrer naquele dia, e Deus tinha escolhido Ezequias. Era o número 1 daquela época. Mas Ezequias fazia tão coisas bonitas para Deus. E Deus olhou para o livro das obras e disse: não, Ezequias não pode morrer. Talvez vamos procurar a Fátima. Talvez era número 50. Só que era crente. Tinha direito de ir para o céu. Crente sentado no banco que não faz nada. E o pior, crente murmurador. Então, mas se levarmos a Fátima e deixarmos Ezequias, porque Ezequias tem obras. Agora Fátima é crente, mas não está sendo útil para nada. Deus disse: não, Ezequias, eu não vou te matar. Você vai ter mais 15 dias. Os 15 dias de Ezequias não foram dados porque ele tinha direito, mas por causa das obras que ele tinha apresentado a Deus. A questão é: qual é a minha obra que vou apresentar a Deus se um dia a morte chegar aqui e dizer: olha, hoje é teu dia? Algumas pessoas podem fugir, como algumas pessoas, como um senhor fugiu da morte. Quando a morte apareceu, veio ter com ele e disse: olha, Senhor, na segunda-feira eu venho ter contigo e você vai morrer. Era um homem muito abastado, com muito dinheiro. Mas a morte disse: olha, segunda-feira o mano vai embora. Vai comigo.
E aquele homem ficou assustado. Ele disse, não, eu não posso morrer. Ele subiu o avião, era homem de África, tinha muito dinheiro. Subiu o avião e foi até Estados Unidos, a esconder da morte. A morte foi procurando o homem que estava muito longe. Viu que não, esse homem já tinha ido embora. Foi comprar bilhete, não sei como, também subiu o avião. Quando este homem chega nos Estados Unidos, era um homem que criava cabelo, andava de James Bond, andava com fato e tudo mais. Quando chega nos Estados Unidos, ele muda de estilo. Corta a careca, põe roupa de repista e fica como um jovem qualquer lá. Aí a morte foi procurar o homem. E não estava ali a achar, porque o homem era diferente. Mas ele foi procurando, porque quando a morte ele procura, ele vai te apanhar. Aí chega, de repente se cruza quando ele estava a sair da barbearia, com careca e tudo mais. E aquele que era de Moçambique, aquele da África, era cabeludo. E aquela morte disse, olha, desculpa lá, estou à procura de um tal senhor que veio de África com cabelo grande e eu hoje estou com muita pressa para lhe levar. É um homem que anda de fato, não sei se viu, mas ele estava a falar com a pessoa que tinha mudado de figura para poder assustar a morte. E aquele senhor disse, não, eu não conheço, me deixa ir. E a morte disse, não, desculpa, estou a pedir endereço. Disseram que você sabe o homem cabeludo que veio de África. E aquele homem começou a dizer, não, eu não conheço. E a morte disse, não, já que esse homem de cabelo grande nós estamos a apanhar, eu vou levar você de careca. E a morte carregou o homem e foi embora. Porque a gente não foge. É uma realidade, vai acontecer. Aí quando se fala dessas coisas, a gente fica muito assustado. Mas é uma realidade. Mas a questão é, quando a gente morre, o que é que nós vamos apresentar a Deus como motivo de termos vivido aqui na terra? Você não pode só viver aqui. Você tem que ter um legado que vai deixar. As pessoas vão se lembrar de ti. Eu costumo dizer, é como tomate podre, quando você vive na terra e não está a fazer nada pela terra. Devia ter nascido outra pessoa, porque você está aqui, mas se você só vive para ti, é perigoso. Abra comigo no livro de Lucas. Versículo de número 11. Nós dissemos que o tema é o poder da oração. O poder da gratidão. Diz assim. Lucas 17, versículo de número 11. Diz assim. E dirigiu-se Jesus, chegando ao fronte da Galileia a Samaria. Ao entrar um povoado dali, 10 leprosos, mantendo certas distâncias, chamaram Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para ele e disse, vão, apressa-te. E apresenta-se ao sacerdote. E quando eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou aos pés e agradeceu-lhe pelo que havia feito e esse homem era samaritano. E Jesus perguntou, não curei 10? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, excepto esse estrangeiro. E disse ao homem, levanta-se e vai, a sua fé o curou. Em outra versão diz que a sua fé te salvou. Aleluia. Esta é a palavra de Deus. Rapidamente nós estaremos trazendo essa palavra com o poder da gratidão. Aqui onde nós lemos a Bíblia fala de um homem chamado Jesus, a qual nós estamos reunidos por causa dele. Algumas pessoas não acreditam e não crê, se fazem de não crer em Jesus. Mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus não foi um homem qualquer. Até quem não acredita, ele fala dele. A diferença de
todas as pessoas é que Jesus mudou as épocas. A história que não acredita, ele fala de Big Bang, que o homem foi criado através, não sei, de salto ou de água, tal. É a própria história que representa Jesus como uma pessoa diferente. É por isso que quando você vai ler a história vai te contar antes de Jesus e depois de Cristo. Quem é esse? Não tem outro que muda a história, não tem outro que mudou a época. Então esse homem não é diferente, não é igual. Há mais de 2000 anos atrás, a referência, tanto muçulmano assim como budista, eles vivem na época depois de Cristo. Então esse não é qualquer. E ele estava lá, entre a fronteira de Galileia, entre a Galileia e Samaria. A Bíblia diz que entrando num povoado, havia lá 10 leprosos. E esses homens eram homens que eram rejeitados no meio da sociedade. Ninguém queria saber deles, porque eles podiam contaminar a doença a outras pessoas. E eles eram um povo desamparado. Ninguém queria saber deles. A doença dele não tinha cura e era contagiosa. Alguns eram de Galileia e outros eram de Samaria. Da parte de Galileia tinha maioritário os judeus. Pessoas que olhando para a Bíblia vai ver que são pessoas que haviam sido escolhidas, mas mesmo assim tinham lepra. E a Bíblia fala que ficaram lá. E quando viram que Jesus estava a passar, viram a oportunidade ímpar para mudar as suas vidas. Eles rogaram a Jesus para que Jesus pudesse lhes curar, para que Jesus pudesse fazer alguma coisa a favor das suas vidas. E Jesus disse a eles: olha, vão e se apresentem ao sacerdote. Não disse vocês estão curados, não. Disse vão se apresentam. O que Jesus disse? Vão e se apresenta. Falou uma palavra e aqueles homens acreditaram na palavra, mesmo sem muito entendimento. Aqueles homens foram mediante a ordem da palavra. Se ele disse que temos que nos apresentar, vamos para lá. E se apresentar ao sacerdote com lepra significa a sentença da morte. Porque quem ia apresentar-se ao sacerdote podia se contaminar o sacerdote. E eles não saíram perto de Jesus curado. Eles ainda estavam com lepra, eles ainda estavam doentes. Mas eles acreditaram na palavra. Porque a palavra ela é poderosa. E no meio do caminho, enquanto eles corriam, a Bíblia diz que eles ficaram curados. A lepra desapareceu. Tudo ficou limpo. Quando tudo fica limpo, as pessoas, os 9, continuaram a correr. Talvez a maior parte deles não foram ao sacerdote. Foram correr e desapareceram. Porque eles alcançaram o maior milagre. Mas um deles disse: não, eu preciso voltar para agradecer. A maior parte das pessoas vem a Jesus, vem a Deus, e quando Deus faz milagre, essas pessoas se tornam pessoas ingratas. Pastor Wagner, você vai vendo, as pessoas agora não escutam o pastor deles, escutam o pastor da internet, escutam o pastor do Facebook, escutam o pastor do YouTube. Aqui, esse tempo é tempo de graça, já não pode se dar dízimo, já não pode se dar oferta, porque isso aí não serve. Sabe o que é isso? É ser assassino do evangelho. Quando você não contribui, porque contribuição na casa de Deus é uma forma de gratidão. A maior parte das pessoas, quando recebe a graça de Deus, estão indo como os 9. Não voltam para agradecer. Quando você volta para agradecer, você só não recebe só a cura da carne, você não recebe a cura física, mas também recebe a cura da alma. A maior parte das pessoas estão deprimidas, estão com depressão, porque a alma está doente. E o que faz a alma doente é por causa da depressão.
E a depressão é causada pela falta da gratidão. Quando eu não sou grato, eu vou querer ser outra pessoa. E Deus não te fez para você ser outra pessoa. Quando você quer ser aquele que vive não sei aonde, aquele não sei que tem 10 andar, meu irmão, você está a ser ingrato. Seja você. A maior parte, algumas pessoas, você tem motivo de agradecer a Deus. O que te deixa triste? Em algum momento são coisas pequenas. Você está aqui, ainda está a murmurar-se, minha vida, você não conhece a África. Você devia ir comigo, ir em Moçambique, ver como é que a vida é. Difícil e complicada, cheia de tristeza que você não tem ideia. Criança não tem sapato, criança só tem uma roupa. Não sou criança, não tem o que comer, fica todo dia sem comer, mas mesmo assim são agradecidos. E em algum momento a pessoa olha para ele e diz: mas eu estou mal. Cria doença por causa da ingratidão. Quando as pessoas não são gratas, dentro deles geram a ingratidão. Você não precisa de muito, você só precisa de vida para você agradecer. A maior parte das pessoas ficam doentes porque eles estão insatisfeitos. Porque eles não queriam ser eles. Ei, era bom eu ter nascido aqui, mas não, é bom eu ter nascido lá. Talvez eu não teria essa capacidade de pregar, mas abrir mais de 100 tal igrejas. Falando às pessoas acerca de Jesus. Dizendo às pessoas acerca do reino de Deus. Aquele mesmo curado, não disse: já que estou curado, está bem para mim. Não, não pode estar bem só para mim. Tem que estar bem para todos. E através da sua vida que você é salva, Deus te chamou que através da tua vida outras pessoas sejam alcançadas. Há pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram e não sabem quem é Jesus. E Deus está à espera que cada um de nós se levante e faça alguma coisa para que as pessoas sejam alcançadas. Deus está à espera que cada um se levanta, porque o problema de um pode afetar todas as pessoas. Em algum momento nós não nos importamos com outras pessoas. Não estou a dizer essa igreja, estou a dizer outras pessoas. Não se importa com outras pessoas. O problema é dele, vão se cuidar. Eu estou aqui, estou bem. Havia um fazendeiro. Esse fazendeiro tinha uma fazenda grande. Aí colocou uma ratoeira. E dentro da fazenda tinha rato, tinha galinha, tinha porco e tinha uma vaca lá. E o fazendeiro foi colocando a sua ratoeira. E o rato, quando viu a ratoeira, disse: olha, foi ter com galinha, disse: olha, aqui na fazenda está mal, venham me ajudar. A galinha disse: não, esse não é meu problema, eu não sou rato, eu sou a galinha. E o rato foi ter com o porco: olha, eu quero pedir ajuda vossa, aqui tem uma ratoeira. E o porco: mas ué, você está a dizer tem rato, onde é que eu entro com a ratoeira eu? E todos viviam na mesma fazenda. Aí o rato foi ter com a vaca. Quando chega na vaca e diz: olha, vaca, me socorra, porque aqui tem uma ratoeira, vem me ajudar a desmontar isso aqui. A vaca diz: olha, para mim, grandão como eu, como é que eu vou me preocupar com o problema de ratoeira? Esse é teu problema. Só que um dia desse, a mulher fica presa. A mulher do fazendeiro sente um barulho do lado de fora. E quando sente um barulho, ele vai e vai ver o que estava acontecendo.
Não era rato que estava preso, era uma cobra que estava presa. E quando a cobra tentava se agitar, ela se aproximou e a cobra lhe deu um bote. Mordeu a mulher de fazendeiro. Tentaram matar a cobra, levaram a mulher para o hospital. A ratoeira não pegou rato, pegou cobra. E a mulher foi até no hospital. Quando chega no hospital, aí fica aquela coisa, está doente. Quando começou a se recuperar, ao fazendeiro, quando ela começou a se recuperar, não podia comer comida sólida. Então pensaram, vamos fazer sopa de galinha. E qual era a galinha? A galinha que estava dentro da fazenda. Foram matar a galinha para fazer a sopa da galinha. E essa galinha disse que não era o meu problema. Mas agora, por causa da mordedura da mulher, da ratoeira, que não era o problema da galinha, a galinha tem que ir embora. Passado alguns dias, a mulher se recuperou e voltou para casa. Quando chega em casa, vieram muitos vizinhos e ficaram ali. O fazendeiro viu que não tinha nada para comer, para dar os seus, e ele deu o que? Fazer o que mesmo? Vou matar um porco para todos poderem chegar. O porco foi embora. Era grandona, tinha poder. O problema não era dele, de ratoeira, mas hoje vai morrer. Só que depois de muito tempo, a mulher recuperou e voltou a piorar. Morreu. E muita gente vieram. E o fazendeiro fez o quê? Matou a vaca. Todos morreram de um problema que era do rato. Mas porque eles acharam que aquele problema não era deles. Em algum momento na vida nós olhamos para situações e achamos que outros problemas não nos pertencem. Meu irmão, aquele problema que não te afeta hoje, amanhã, pode ser pior para nós. É por isso que a urgência, a igreja precisa falar de Jesus enquanto é possível. Olha, uma das coisas que me motivava eu abrir igreja, até ser pastor, ser líder, é porque eu ouvi dizer que em Moçambique os muçulmanos queriam pôr uma mesquita em cada 7 quilômetros. Como lá muitas pessoas nunca ouviram, nem de muçulmano, nem de Jesus, eles aceitam qualquer coisa. Eu disse, não, eu preciso colocar igreja em qualquer canto, mesmo sem pastor. Vão se virar, mas pelo menos já tem uma igreja. Vão saber quando vir aqueles que pastor Antônio esteve aqui, nós somos da igreja. Pode não entender muita coisa, vão amadurecer poucos aos poucos, mas não posso parar. Porque é um perigo se eles se ajuntar, são suicídios, vão matar todo mundo. Porque para eles o crente é inimigo. E o inimigo tem que morrer. Nós estamos a ver essa perseguição de Irã, esses são suicídios. E olhamos, aquele é problema deles, aquele não é problema deles. Se nós não prestarmos atenção e pregarmos a Jesus enquanto há oportunidade, enquanto há tempo, vamos morrer todos antes do tempo. Nós precisamos ser gratos. A gratidão, ela traz saúde nas pessoas. Não deseja ser outra pessoa, seja você mesmo. Quando Deus te cura, quando Deus te liberta, quando Deus te abençoa, lembra de voltar para agradecer. A maior parte das pessoas, quando recebe a bênção de Deus, estão a ir sem voltar na igreja. Não querem voltar porque é na igreja, agora que eu tenho muito dinheiro, vão querer dinheiro e o dinheiro é meu. Meu irmão, você está a ser ingrato. E a ingratidão mata. E a ingratidão vai te fazer você ficar doente. Volta para agradecer. Volta para dizer obrigado.
Porque quando você diz obrigado, você está abrindo espaço para você se curar. Porque o obrigado, ela é uma simples palavra, mas ela vai despertando células e ficam fortes. Porque um coração angustiado, ela é um veneno para o organismo. Mas um coração alegre é uma cura para o seu corpo. Mas para isso acontecer, você precisa ser grato. Pregar até os confins da terra. Nós fomos chamados para isso. A igreja foi chamada para que muitas pessoas conheçam a Jesus através da tua vida. Você tem que ser o canal para que outras pessoas escutam a mensagem da cruz através da sua vida. Senão a tua vida foi de borla. Deus devia ter feito outra pessoa a não ser você. Então nós precisamos ser gratos. Nós precisamos voltar para agradecer. Quando esse homem voltou para agradecer, Jesus disse: vá, a tua fé te salvou. Os outros foram curados. A cura física há de voltar outra doença. Mas quando a alma ela está curada, quando a alma ela está transformada, ela é terrível. Quando a alma ela está transformada, ela gera vidas. Graças a Deus, eu desde que aceitei a Jesus, eu acabei toda a minha juventude, toda sem reserva, nas missões. Fora, lá onde a gente anda de bicicleta, quilômetros e quilômetros que você não tem ideia. Toda a minha juventude até acabar, até todas as reservas, vivi no mato, fora da minha cidade, falando às pessoas acerca de numa situação que você não tem ideia, sem carro, só com bicicleta, estou pregando. O importante é que alguém tem que aceitar a Jesus. Porque isso é urgente para Deus. Isso é importante para Deus. Coisas, a algum momento na vida nós vivemos coisas que são importantes só para nós. Deus não nos chamou ou não nos deu oportunidade de vida para viver coisas que são para nós. Cada um de nós precisa se despertar que você não está aqui para viver para si. Você está a viver para que outras pessoas vivam através da sua vida. É por isso que quando Jesus salvou a minha vida, eu preguei todo o meu bairro, falei todas as pessoas que eu me encontrava com ele: olha, Jesus te ama, quer ou não quer, mas ele te ama. Algumas pessoas xingavam. Eu me lembro ali na escola, quando eu disse que eu era de Jesus, as pessoas começavam a falar mal. Esse se acha pastor e tal. Falaram coisas, mas Deus é terrível. Falavam mal, assim, pastor, mas não de boa maneira, só para xingar. Esse se faz de pastor. Só que um dia aconteceu uma terrível situação. Na minha escola, era uma escola, era de uns religiosos assim, maçone, assim. E de repente na sala manifestou demônio uma moça. Assim do nada, eu também não sei o que estava a acontecer, porque eu não estava lá. E aquela moça era tão violenta que toda a sala fugiu. Carregaram aquela moça e levaram para o escritório do diretor. O diretor fugiu, todo mundo fugiu e ninguém ficou na sala. Aí se lembraram de dizer: tem um pastor na sala 3. Vamos chamar a ele para ser testado. Aí, o demônio era tão violento que ninguém ficou perto dele. Mas o Deus que você serve é terrível, é extraordinário. Aí eu fui, e me chamaram e disseram: vem aqui, como você se diz que é pastor, tem um problema aqui. Aquela moça era tão violenta. Eu disse: Senhor, é desta vez, esta é a oportunidade que o Senhor me deu. Então o Senhor se revela. Eu não tenho nenhuma força, Senhor, se manifesta. Eu entrei na sala, todo mundo de janela, fugindo. Eu entrei naquela sala: e você, vão te bater? Não, eu sei a quem eu confio. Eu tenho Deus. Eu cheguei ali, eu disse: em nome de Jesus, demônio, acalma. E o demônio,
vai embora, e o demônio saiu. E toda a escola começou a abrir a boca. Mas esse tem poder mesmo. A partir daquele dia, as pessoas começaram a me respeitar na escola. Porque Deus não deixa o seu filho envergonhado. É importante que cada um de nós tenhamos uma vida de gratidão. A tua gratidão vai salvar vidas. A tua gratidão vai fazer com que o mundo conheça Jesus que te chamou. A tua gratidão vai fazer com que vidas sejam salvas, sejam transformadas. Nesta noite, nós queremos orar a Deus. Não seja como os 9. Tantas pessoas aceitam a Jesus, depois de receber o milagre, estão a ir embora. Quando Deus te abençoa, está a fugir. Não volta para dizer obrigado. Porque na igreja, quando você tinha problema, quando você era depressivo, quando você tinha uma situação grave, você conhecia o caminho de vir à igreja. Agora que está bem, está a fugir, como os 9. A gente não sabe onde é que os 9 foram. A falta de gratidão, ela gera desconversão. Quando uma pessoa não é grato, facilmente vai voltar para trás. O evangelho é feita de violência. Você tem que ser violento nas suas decisões. Em algum momento as coisas não estão bem, as contas não estão a bater. Diga obrigado, Senhor, pela vida. A vida ela é tão importante que você só lhe desvaloriza. Lembra no tempo de corona, para respirar as pessoas precisavam de pagar dinheiro nas máquinas. Talvez você passou mal, mas mesmo assim você venceu. Você não é qualquer um, você não é derrotado. Você é um vencedor, você. Você saiu de 2025 para 2026. Muitas pessoas morreram em 2025, mas você não. Quem você é? Acha que você é um derrotado? Acha que você é um fraco? Quantas vezes você ficou doente? A doença foi embora. Tantas pessoas que só sentiram dor de cabeça morreram. Você não é qualquer um. Aprenda a ser grato. Aprenda a voltar. Quando Deus te abençoar, aprenda a agradecer. Aprenda a dizer: Senhor, muito obrigado. Não escuta o que se fala lá no YouTube. Muitas pessoas escutam que agora é tempo não sei do que. Está sentado na igreja numa cadeira onde foi comprada com o dinheiro do dízimo. Está a falar mal do dízimo. Esse é pior do que Satanás. Quando você não é grato, vai crescer orgulho e vai crescer a avareza. E a avareza, ela vai te fazer você até abandonar a Deus. O homem não foi feito para viver isolado. Muito obrigado. O homem não foi feito para viver isolado. O homem foi feito para estar em comunhão com outras pessoas. Quando você é grato, você vai se salvar a si mesmo. Eu, desde que entrei nas missões, eu disse a Deus, mais de 20 anos, quase 20 anos, mas não é quase, mas eu disse a Deus, eu no domingo não quero ficar doente. Eu tenho mais 20 anos, no domingo não fico doente. E sabe o que é que eu disse a Deus? É porque eu no domingo tenho que pregar. Eu não quero ficar 20 anos, eu posso ficar doente no sábado. Você me ver mal, mas de domingo. Ei. Há 20 anos, domingo, Deus sabe. Eu pedi. Ele me conservou, me guardou, porque eu vivo lá onde eu tinha que ficar com malária, morrer, passar mal. Porque eu comi de tudo e daquilo que você não pode imaginar por causa do evangelho. Eu me lembro um dia, cheguei numa casa, numa localidade, e eu preguei a palavra, as pessoas ficaram felizes com o evangelho. E eles serviram a minha comida. E qual era a comida? Eu não sabia qual era a comida. Fecharam 2 panelas ali. E quando eu vi, eu orei. Falei com Deus, Deus, abençoa esta comida aqui.
Quando eu abro a primeira tampa, tinha arroz. Mas a outra tampa tinha rato. E eu não comia rato. Mas eu tinha abençoado aquele rato. Duas coisas. Primeiro, eu abençoei o rato. Segundo, se eu não comesse, eles podiam deixar o meu Jesus. Eu disse, não, tudo vale aqui. Se é para morrer por causa de rato e morrer por causa do rato, porque ninguém morre por comer rato. E é bom, só que eu não gostava. Mas a situação do evangelho me fez comer rato sem querer. Quando eu vi era rato. Eu já orei, o rato está abençoado. E em nome de Jesus. Segundo, se eu não comer, esses homens vão deixar o meu Jesus. E como tudo vale, basta não pecar. O importante é ganhar alma. O que tem rato para não ser comido? Eu comi. E eu estou vivo e olha, estou no Brasil. Por causa daquele rato. Aleluia. Porque é um milagre estar aqui. É um milagre grande. Não vale. Eu me lembro um dia eu estava a ir, porque às vezes aquela fé pequena desaparece, fé. Quando a situação é grave, fica mal. Eu me lembro um dia eu disse, eu vou pregar o evangelho num outro país. E lá tinha dois caminhos. Um caminho era normal, de estrada, o outro caminho era do rio. Aí quando eu passei naquele rio, os irmãos, quando nós passamos naquele rio, era um barquinho de nada que você não tem ideia. Muito mal. É um barquinho que virando você morreu, virando você está mal. E era um rio grande. Eu aceitei cortar mato. Como se diz lá, cortar mato é o caminho mais facilitado, não é? Eu fui. Quando chego no meio, eu estou a ouvir barulhos de crocodilo. Ei, aqui vou morrer, aqui. Eu me via morto. Eu aqui, as coisas aqui, é tempo de ir para o céu. Não sei o que está. De repente estou a ouvir barulho de hipopótamo do outro lado, no mesmo rio. E onde nós estávamos já não tinha frente nem atrás, era no meio. Eu comecei a interceder. Senhor, se é para ir para o céu, me perdoa todos os pecados. Aí eu confessei os pecados que eu cometi e aqueles que eu nunca cometi, até não conheço. Eu pedi perdão porque eu pensava que eu estava a morrer. Porque ali era perigoso, os crocodilos já estavam demais, o caminho era longo. Disseram que eram 15, 30 minutos, aí falamos 2 horas de tempo numa situação perigosa. 2 orações eu fazia. Senhor, se me tirar daqui, eu não posso voltar daqui. E se Deus me tirar aqui, nunca mais vou voltar. Só que no meio da margem, quando nós começamos a chegar nas margens, nós víamos pessoas de lá. E eu ignorava, porque ainda estava com medo de ver. Eu só via algumas pessoas que não tinham braço, alguns não tinham perna. E eu perguntava, dizia, é crocodilo. Ei, crocodilo? Eu ainda estou no rio. Talvez seja o meu dia. Porque acontece aqui, talvez nesse dia, Deus vai escutar a oração do crocodilo. Senhor, abençoa esta carne. Enquanto eu digo, Senhor, me livra, a gente não sabe qual é a resposta de Deus em relação a mim e o crocodilo. Eu fiquei mal disposto, fiquei mal. Eu ia aqui, se eu sair não volto dentro de mim. Mas se eu morrer, Senhor, eu quero ir para o céu. Me perdoa. Graças a Deus eu consegui chegar. Quando eu chego na outra margem, na minha cabeça, eu não volto mais desse caminho. Esse caminho é perigoso, eu não volto. Eu fui sentar. Deus começa a falar comigo. Olha, você disse que não volta mais. Não volta de verdade. Você não viu aquelas pessoas que estão na margem? Se você está dizendo que quer pregar o evangelho a toda criatura, você não viu outras pessoas? Quem quer te pregar para eles lá do outro lado? Se você está a jurar
e não quero ir mais. Quem vai pregar? Eu disse: Senhor, me perdoa, eu vou voltar. Porque se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. O importante é que uma alma aceita a Jesus. Coloca-se de pé, nós queremos orar. Nossa oração nesta noite é: Senhor, nos ensina a sermos gratos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos gratos. Você está num lugar tão maravilhoso que você não tem ideia. Mas mesmo assim você acha que está no pior. Você não está no pior. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus por ter te nascido aqui. Agradeça a Deus. Pelo menos você tem um arroz para comer. Há quem não tem nem para o dia seguinte, nem para a próxima semana. Mas mesmo assim você acha que você não é nada, a tua vida não presta, você está mal, porque você está sendo ingrato. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Que Deus possa ajudar a cada um de nós. Vamos orar e vamos falar com Deus. Senhor, nesta noite, pregamos a tua palavra. É o que nós temos para dar. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos diferentes. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a termos o espírito gratificante. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ensina-nos, ó Deus, a te agradecer. Ensina-nos, ó Deus, a sermos gratos. Ensina a cada um de nós. Ensina a cada um de nós que não sejamos como os 10 que fugiram e não voltaram, aqueles 9. Mas um, Senhor, voltou. Nós queremos fazer parte da minoria, aqueles que voltam para agradecer. Então, Senhor, ajuda cada um de nós, desperta na vida desta igreja o espírito de gratidão, porque quando nós te agradecemos, nós vamos nos envolver na sua obra, no nome de Jesus Cristo. Desperta o espírito voluntário, capacita-nos, ó Deus, faça a diferença através da nossa vida, no nome de Jesus Cristo, no nome do poder, no nome de Jesus, no nome do poder, no nome de Jesus, no nome do poder, no nome de Jesus. Eu não sei se todos entenderam o que o Senhor quis falar conosco. Você é grato por ser salvo? É grato mesmo? Divida com alguém. Eu tenho falado, pega os que estão aqui, tem muitos irmãos viajando, muitos. Mas vamos pegar os que estão aqui. Se eu sou grato ao Senhor pela minha salvação, eu quero dividir isso com alguém. Se nós aqui dividirmos com um, eu um, você um, outro um, você um, você um, eu lhe garanto que no final do ano, nós vamos ter que trocar de lugar de igreja. Não vai caber todos aqui. E quando pastor Toninho, irmãos, quando eu estive lá em Quelimane, ele era o pastor lá, eu fiquei impressionado com uma coisa. Eu peço só perdão de mantê-los em pé um pouquinho, 2 minutinhos. Eu notei uma coisa, que tinham pessoas que andavam 4, 5 quilômetros pelo meio da mata para assistir o culto lá em Quelimane. E eu cheguei lá, a igreja cheia. O pastor tinha sua moradia vizinho da igreja, simples, muito simples. E quando terminou o culto, ele dizia assim, ele e a esposa: não é justo vocês voltarem
do culto, vieram 4, 5, 6, 10 quilômetros, e agora vão voltar tudo isso de novo, sem uma comida. Ele e a esposa iam para a cozinha, e faziam um caldo. Faziam um caldo para aquecer aqueles que lá vieram para voltar pela mata. Eu falei, meu Deus do céu, que amor que esse casal tem pelas almas. E eu nunca me esqueci disso. Nenhum voltava sem tomar o caldo. Nenhum. Pastor Toninho não contou a vida dele. O que ele contou é nada diante do tudo que ele viveu. E ele é assim, porque ele diz, ninguém veio ao meu encontro para me falar de Jesus, ninguém. Eu é que entrei num lugar, e ali eu encontrei Jesus. Mas ninguém me anunciou. Se ninguém me anunciou, eu vou anunciar. E ele dormia embaixo de árvores, e eu cheguei em igrejas lá no sertão de Moçambique, que não tinha nada, só árvore, e ajuntava-se ali 100 e tantas pessoas. Quanto ele não andou de bicicleta, entrando no matagal. Irmãos, quando ele disse, vem comigo para você ver o que Deus tem dado a vocês. E nós muitas vezes estamos preocupados conosco. Eu tenho dentro da minha parentela, da parentela da Lu, eu tenho gente que precisa ir para o céu, e se não falarmos, não irão. Não irão. O que nós ouvimos hoje foi Deus nos pegando pela orelha e dizendo, acorda. E eu entendo bem isso, porque quando Deus me disse no centro cirúrgico, eu vou te manter vivo com uma finalidade, e aí me falou do Evangelho. Pregue a minha palavra. Eu estou vivo, irmãos, porque Deus me manteve vivo com uma finalidade, pregar o Evangelho. Não espere chegar momentos assim. Ore a Deus. Eu vou lhe pedir uma gentileza de você repetir o que eu vou dizer agora. Diga assim, Senhor, de hoje em diante, me dá a oportunidade de ter alguém à minha frente que não te conheça, mas vai te conhecer, porque eu vou falar quem é Jesus Cristo na minha vida. E ore, quando você for orar, por necessidade, seja o que for, tenha essa em primeiro lugar. Senhor, me dá a oportunidade de ganhar uma alma esse ano para o teu reino. Uma. Não estou dizendo 10, 5, 10, 100, 1000. Uma. Uma. Não fique se embaraçando com ressentimentos. A alma doente, por causa de tristeza com um, com o outro. Para com isso, porque isso é a maior arma do diabo para te frear. Esqueça o que te aconteceu, o que te machucaram, te feriram. Faça a obra de Deus, você tem tanto para dar para Ele. Faça. Tem vidas esperando você. Senhor, me fala agora. Pode esperar que você vai encontrar com alguém que precisa de Cristo. Peça, clame a Ele. Não precisa clamar para te dar uma vida abastada, uma vida tranquila. Não, peça a Ele, Senhor, me dá uma alma. Uma. Eu louvo a Deus pela vida desse homem.
Louvo a Deus. E sabe o que eu sinto? Ele continua fazendo as mesmas coisas que eu vi. Ele está agora na cidade, como é que chama, Toninho? Manica. Manica está a 500 quilômetros de Quadala, a base central missionária da obra que hoje estamos fazendo parte. Ele continua dividindo o que ele não tem com aqueles que têm menos do que ele. Sabe o que eu queria antes de encerrar? Eu queria dar um presente ao pastor Toninho. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu queria levantar uma oferta para ele levar para lá, para ele ter um pouquinho a mais para cozinhar, para comprar, para fazer, para dividir com os que não têm. Antes de eu encerrar o culto, enquanto vocês louvam, a meia voz, aquele que tiver condição e tiver desejo no coração, traga uma oferta. Amém, irmãos? Amém. Vocês ficaram tristes? Então tragam. Põe em cima do altar, alguém vai. Tem uma caixinha, não tem? Cadê o diácono Marcos aí, que ele é craque na caixinha lá. Eu quero levantar essa oferta. Se você quiser usar a maquininha, eu trago a maquininha, peço para alguém trazer a maquininha aqui na frente, mas ele nem imaginava isso, e eu também não tinha programado nada disso, mas eu quero abençoar essa vida, e quero abençoar a vida dele de uma forma de gratidão. Você é grato por aquilo que você ouviu hoje? Amém. Então, nós vamos ofertar enquanto louvamos, depois estaremos encerrando o culto dessa noite. Enquanto louvamos, você sentir no coração, traga a tua oferta e nós entregaremos ao nosso querido, abençoando em gratidão pela vida dele. O QR Code aqui, tá vendo? Se alguém tiver desejo, tudo, pode usar aqui. Fixa o teu celular aqui e vamos abençoar essa vida.
quero agradecer pela vida de todos que trouxeram as ajudas. Eu pedi porque eu vi o que esse homem faz pelo Evangelho. Ele gasta e se desgasta. Como diz a palavra, eu gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Aprenda, o Evangelho não espera retorno, faça sem esperar. O teu retorno, o meu, o nosso retorno, vem do Senhor. Amém, queridos? Então tenha esse propósito diante de Deus. Vamos lutar para que este ano, cada um de nós ganhe, no mínimo, uma alma para o Senhor. No mínimo. E continue nos ajudando em relação a Chilibene. Já estamos quase nas 120 crianças sendo alimentadas por nós. Graças a Deus. Já estão indo valores para lá. Já está lá para furar o poço. E já está indo para outros. E os irmãos orem que provavelmente eu precise ir para lá em julho, justamente para ver o que está já, como diz eles na linguagem, o que está a acontecer. Eu estou aprendendo, né? Eu ligo para Samuel, a primeira pergunta dele: como estás? Eu falo: eu estou bem, e você, como estás? Né? Então eu quero agradecer e pedir aos irmãos que continuem nos ajudando. As crianças já estão se alimentando mais de 2 vezes. Olha só, já receberam o presente do final de ano, que nunca tinham. E eu tenho uma imagem do Samuel, quando ele veio falar comigo, dizendo: eu vim para te agradecer pelos meus irmãos de Chilibene. A igreja está socorrendo os meus irmãos. Então eu hoje estou muito feliz. Mas você pode fazer mais. Você pode fazer mais. Eu pedi isso ao Senhor e eu disse: Senhor, no momento em que eu falei, eu estou cansado. 70 e alguns anos. Está na hora de eu parar. Já está na hora de outros assumirem: Senhor, eu estou cansado. Foi quando o Senhor me levou para a África. E nós estamos começando tudo de novo. Vocês vão ver o que Deus há de fazer neste lugar, nesta igreja, com a tua vida, com a minha vida, com a nossa família, com a nossa despensa, com a nossa mesa, com o nosso leito, com o nosso trabalho. Ele é testemunha de tudo isso. E Ele nos diz: nenhum trabalho de vocês ficará em vão. Pai, eu quero te agradecer por esta noite, por este culto, pela vida do pastor Toninho, amigo, companheiro. Cuida da sua casa, cuida da sua esposa, e cuide daquelas vidas em Manica, que estão debaixo da visão do teu servo, da ministração do teu servo. Como esse hino diz, Senhor, o que nós temos a dar? A não ser um aleluia. Que esta oferta, ela receba a tua bênção,
para que seja uma bênção na vida do teu servo. Obrigado por essa noite, pela tua palavra. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua graça, graça pela qual somos salvos. E como aquele Senhor que tem gratidão pela salvação eterna que tu nos destes, esta alegria que está dentro de nós de sermos salvos, nos leva agora a dizer com alegria: amém. Amém, amados. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar encerrando o culto dessa noite.